criança abre a boca, você coloca comida lá, não vai querer não. Ele vai dando comida, vai dando comida, vai dando comida, a pessoa, a criança não está gostando, mas ela está comendo. Nós não podemos ser crentes assim, irmãos. Nós não podemos ser crentes assim. Nós não podemos comer qualquer coisa. Nós temos que ser como esses irmãos aqui de Atos 17:11. Com o objetivo de quê? De receber a palavra de Deus com grado. Amém, Senhor. Porque tudo isso que diz respeito à palavra de Deus gera esforço em nós. A oração, a dedicação da palavra, a vigilância, o cuidado que nós temos em falar algo aqui da parte de Deus. Tudo isso nós temos que receber de bom grado. Porque não vem de mim, mas eu sou apenas uma criatura que Deus usa para transmitir a sua palavra. Você veio aqui nesta noite, não sei qual está o seu pensamento, mas Deus te escolheu com o objetivo de trazer essa palavra. Para quê, irmãos? Para que você venha receber a palavra de bom grado e examinar as palavras que vêm da parte de Deus. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão se levantando por aí, pregando um falso evangelho. E os irmãos em Tessalônica estavam certos, examinando se era assim. Porque Paulo, ele não pregava um outro evangelho, como ele mesmo disse, mas ele prega Cristo e Cristo ressuscitado. Aleluia! Por quê? Porque ele mesmo diz, irmão, mesmo que desça um anjo do céu pregando um outro evangelho, você pode repreender, porque esse anjo é maldito. Que esse anjo seja anátema, porque o evangelho puro é esse, que Jesus Cristo veio para os seus e os seus não os quiseram, mas ele amou os órfãos, as viúvas, se revelou aos gentios, e ele é poderoso para salvar. E ele disse assim: vinde a mim toda criatura, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os irmãos dessa época aqui, irmão, eles estavam sobrecarregados da idolatria, eles estavam sobrecarregados de tudo aquela prática que eles mesmos viam os deuses sendo queimados, sendo derretidos, reduzirem a pó. Mas quando Paulo começou a pregar de Jesus, eles mesmos disseram, aleluia, versículo 14, no mesmo instante os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, aleluia. Eles receberam a palavra, e disseram para Paulo: esse evangelho, isso que tu prega é novidade para nós, isso aí nós ainda não conhecemos. Mas Paulo tinha um objetivo de levar a palavra. E no versículo 23, ele diz assim, ó, Atos 17:23, porque passando eu, quem? Paulo, eu vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha Bíblia está tudo maiúsculo: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Glória a Deus, aleluia. Moisés conheceu ele. Moisés, quando viu a sarça, Deus falou com ele, preparou o ministério de Moisés e disse: olha, Moisés, agora você vai lá com o faraó e vai falar com ele, vai tu, teu irmão Arão, vai dar sua sabedoria, vou botar palavras na boca dele. Sim, senhor, mas quando eu chegar lá, eu vou falar para faraó que não te conhece. Moisés conhecia ele, mas ele disse: o que eu vou falar para faraó? Qual é o seu nome? Qual é o seu título? Ele vai dizer: olha, como ele não me conhece, diz para ele: o eu sou me enviou a voz. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então, para o Egito, que era um povo estranho, um povo que não conhecia, esse Deus era desconhecido. É um Deus, mas é desconhecido. Mas que Moisés fez ele conhecido naquela região. Fogo caiu do céu. A Bíblia diz que caiu praga sobre aquele lugar. Teve a morte dos primogênitos. As águas se converteram em sangue. Morreram gente, muitas pessoas naquele lugar. Mas Deus ficou conhecido porque Ele manda no céu, manda na terra, manda na humanidade. E Ele
Na verdade, os milhares de altares erigidos pelos gregos com nomes de supostas divindades mostra que eles mesmos tinham dúvida se teriam acertado o nome da divindade verdadeira. Por isso, para não correr o risco de terem esquecido de alguma divindade, ergueram esse altar ao Deus desconhecido. Ao perceber que nenhum daqueles altares havia o nome de Deus de Israel, Paulo aproveitou a oportunidade para apresentar aos gregos um verdadeiro e desconhecido Deus de Israel. Glória a Aleluia. Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Grande é o Senhor. Glória a Deus. Mas, irmão, Aleluia, Pai. o que a Bíblia fala sobre o Deus desconhecido, o que a Bíblia fala sobre este Deus desconhecido, Santo é o teu nome. sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala tudo sobre ele. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Primeiro ponto, Santo. quem sabe Paulo viu um altar com o nome de Adrameleque, Deus babilônico, adorado pelos moradores de Sefarvim, mas não havia um altar com o nome de Elohim, o Deus criador de todas as coisas, de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Segundo, quem sabe em Atenas se encontrasse um altar com o nome de Asma, Deus dos Heteus, mas não havia um altar com o nome de El Elyon, o Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18 a 20. Talvez em Atenas houvesse um altar, terceiro ponto, talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Astarote, deusa fenícia e síria, mas não havia um altar com o nome de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, de Gênesis 17, verso 1. Quarto ponto, talvez lá em Atenas existisse um altar com o nome de Baal, o Deus dos fenícios e cananeus, mas não havia um altar com o nome de El Israel, Deus, o Deus de Israel. Talvez, quinto ponto, talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Bel, principal Deus adorado pelos babilônios, mas não havia um altar com o nome de Iavé-Jiré, ou Iavé-Jiré, o Senhor proverá, Gênesis 22, verso 14. Sexto ponto, talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Dagon, o Deus adorado pelo filisteu, mas não havia um altar com o nome de Iavé, o grande eu sou, de Gênesis, de Êxodo 3,14. Sétimo, talvez em Atenas se encontrasse um altar com o nome de Moradaki, o Deus babilônico da guerra, mas não havia um altar com o nome de Yahvé de Zibal, o Senhor dos exércitos, de Zacarias 4,6. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Moloque, o Deus dos amonitas, mas não havia um altar com o nome de Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Nisroque, o Deus assírio, mas não havia um altar com o nome de Yahvé Makdesh, o Senhor nos santifica. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Quemos, Deus dos Moabitas, mas não havia um altar com o nome de Yahvé Shalom. Aleluia, o Senhor é a nossa paz. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Rimon, o Deus da Síria, mas não havia um altar com o nome de Yahvé Ra, o Senhor é o nosso pastor, de Salmo 23. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Tamuz, o Deus babilônico da fertilidade, mas não havia um altar com o nome de Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Aleluia. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Diana, a deusa romana da caça, mas não havia um altar com o nome de Yahvé. Aleluia. O Senhor é a nossa justiça. Talvez em Atenas houvesse um altar com o nome de Dionísio, o Deus romano
um altar com o nome de Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria de Deus. Com certeza, em Atenas havia um altar com o nome de Vênus ou Afrodite, a deusa do amor para os gregos e romanos, mas não havia um altar com o nome de Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Aleluia, Senhor Jesus. Digno és. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo pregou em Corinto dizendo que o Deus deste século, que Deus? Satanás. O Deus deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que interessante, já estou terminando. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo escreve: Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu a nossos corações, para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo no meio das trevas espirituais que cobriam a face da terra. Deus fez a luz resplandecer ao enviar seu Filho Jesus Cristo para tornar o Deus desconhecido, bem conhecido entre todos os povos por meio do seu Evangelho. Concluindo, fique de pé. Aquele relógio aí está parado, né? O meu também tinha parado e agora voltou de novo. Então, queridos irmãos, é interessante nós entendermos que nas nossas orações, temos que clamar por esse Deus. O nosso Deus tem nome, tem boca, Ele fala, tem olhos, Ele vê, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe o que nós passamos, e é a Ele que nós servimos. Então, não deixe de falar com Deus, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ter comunhão com Deus. Tenha comunhão com o Senhor. Procure se empenhar o máximo possível nesta obra que o Senhor te separou para ser. Não sei se é um evangelista, se é um missionário, se é um pastor, se é um pregador, mas seja aquilo que o Senhor quer que você seja. Anuncie para quem não conhece esse Deus, anuncie o Senhor. Você conhece Ele, nós conhecemos esse Deus, nós temos um conhecimento nele, de forma que nós sabemos que Ele é o Pai, nós sabemos que Ele enviou seu Filho, e nós sabemos que Ele nos amou. Por isso nós o conhecemos, porque as pessoas chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor diz: essa geração de todas as formas tentou ver o Pai e não viu, mas ainda assim quero, porque quem vê o Pai, vê o Filho, quem vê o Filho, vê o Pai. Então Ele se manifestou, trazendo a nós o amor do Pai, esta glória maravilhosa que Ele manifestou a cada um de nós, e por isso estamos aqui. Então, Jesus Cristo é a verdadeira luz que liberta o homem das trevas e da ignorância espiritual. E nos trouxe a revelação e o conhecimento de um Deus pessoal que se interessa individualmente por cada um de nós. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, com este propósito de Te conhecer, Senhor. Nós não viemos aqui simplesmente sentar, ouvir, depois ir embora, como se nada tivesse acontecido. Mas nós viemos aqui para conhecer o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, conhecer um pouco mais sobre o Senhor. Embora o Senhor seja grande demais ao nosso conhecimento, embora o Senhor seja poderoso demais para nós Te conhecermos o suficiente. É igual comparar um homem e uma formiga. O homem não sabe o que uma
crescimento. Mas o Senhor se manifestou a nós por meio de Jesus Cristo, trazendo a nós a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, para que nós viéssemos se achegar ao Senhor. Embora o Senhor desse a sua lei a Moisés, embora o Senhor se tornasse conhecido por meio das Escrituras, do Pentateuco, do Torá, mas o Senhor trouxe Jesus Cristo não para quebrar a lei, mas para manifestar o seu poder e a sua glória. Ah, Senhor, muito obrigado por este conhecimento. Muito obrigado por hoje nós termos esse conhecimento por intermédio das Sagradas Escrituras. Muito obrigado por estar registrado muitas coisas a respeito daquilo que nós devemos saber do Senhor. Então, Pai, eu te agradeço por esta noite de hoje, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que também não puderam vir. Pai, abençoa a vida de todos, nos leve em paz para a nossa casa debaixo da tua proteção. Dá um final de semana abençoado, de vitória, de conquista. Senhor, eu quero te apresentar a vida da nossa pastora, pastora Alciene. Mais um ano de vida ela está completando, Senhor. Desde já, como teu servo e ministro da tua palavra, eu oro, Senhor, sobre a vida dela, para que o Senhor venha abençoar ela grandemente, que o Senhor venha resplandecer a sua luz sobre o rosto dela, para que o Senhor venha dar muitos anos de vida, de vitória, de conquista. Repreende todo cansaço, toda fadiga, tudo aquilo que incomoda, que o Senhor venha fazer ela prosperar, que o Senhor venha abençoar ainda mais a tua serva, para que ela seja cada dia mais bênção para a nossa vida. Então nós, como igreja, nos sentimos privilegiados por ela ser nossa pastora, por ela ser este exemplo de mulher, por ela ser este exemplo de uma grande mulher que conduz as outras irmãs a um verdadeiro evangelho. Pai, que ela continue com esse amor, que ela continue com esses gestos de carinho, que ela continue sendo esta pessoa abençoada que ela é. Nos leve em paz para a nossa casa agora, Senhor, em paz para a tua proteção. E amanhã aqueles que já vão voltar para o trabalho, que ainda não irão trabalhar, guarda a entrada, a saída, deitar e levantar, desde agora e para sempre. É o que eu te peço e te agradeço. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus